Graça e paz, que alegria estar com vocês mais uma vez, né? Antes dos vídeos da EBD e hoje, né, por conta toda essa questão do mês batista, dos jovens batistas, né, da juventude batista, e aí o pastor Isaías me convidou aqui para estar aqui trazendo a palavra para vocês. E tem um texto muito bacana que eu gostaria de dividir com vocês, que é Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou, e em suas mãos ele refez. Moldado outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos, ó comunidade de Israel. E é tão interessante quando fala sobre essa questão do oleiro, do vaso, e geralmente, né, quando as pessoas falam vaso, principalmente alguns irmãos, eles dizem que o vaso é a pessoa, e a pessoa precisa ser mudada, o vaso está cheio, o vaso está vazio, está direcionando as pessoas. Mas eu queria focar aqui com vocês, principalmente na questão de Jeremias. Se a gente pegar toda a história de Jeremias, você vai perceber que ele era um jovem, né? E ele recebe o chamado de Deus para o ministério. E é tão interessante isso, que Jeremias era um cara que ele era chorão, né? Ele é conhecido como profeta chorão, ele se entristecia muito fácil com as coisas. E quando Deus chama ele para o ministério, ele fica: mas eu, Senhor, tem tanta gente melhor aí, tantas pessoas que podem fazer melhor, mas por que eu? E aí a gente começa a pensar como que Deus trabalha na vida das pessoas. Não é o que você faz, mas quem você é. Então, quando a gente começa a pensar nisso, Jeremias, a palavra Jeremias, o nome Jeremias significa o Senhor lança, né? Ou seja, o Senhor é que manda, o Senhor que faz as coisas acontecerem. Não é a pessoa, mas é o poder de Deus que pode agir no coração, na alma da pessoa. Você percebe que na reputação dele, que a sua reputação, que a sua vida, era uma vida do profeta, era uma vida de sinceridade. Ao mesmo tempo ele expressava carinho, amor, mas às vezes ele ficava com raiva também. Então, em Jeremias, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, fala do seu chamado. E Deus trabalha exatamente assim nas nossas vidas. Deus, ele chama, ele envia, mas ele também protege. Então não é apenas o chamado. Deus não chama o jovem apenas: olha, vai lá, faça a minha obra. Mas ele cuida também. Então, o que a gente percebe aqui é um jovem que está passando um momento com a autoestima muito baixa. Aquele jovem que às vezes não acredita no seu potencial e não acredita no que Deus pode fazer por ele. Nós não somos apenas um ajuntamento de moléculas. Nós somos criação de Deus e Ele fez cada um de nós com um propósito específico. E quando Jeremias ele começa a perceber a grandeza de Deus e o que Deus poderia fazer através dele, através do seu povo, ele fica encantado com isso. Então, coisas importantes para a gente saber: Deus chama, Deus envia e Deus protege. Não são as crises da vida que vai nos derrubar, mas sim é o poder de Deus que vai estar presente em nossas vidas, passando segurança e mostrando quantas coisas nós podemos fazer. Não é nós que queremos fazer. Às vezes a baixa estima leva a gente a uma situação em que você passa a não acreditar mais em você. Mas o que nós devemos entender é que quando Deus te chama para o seu ministério, Ele está te chamando para algo além das suas expectativas. Ou seja, Deus ele fala: olha, eu quero você e eu acredito no seu potencial e no que você pode fazer. E uma das coisas bacanas nesse texto é a questão da simplicidade, né? O Evangelho é simples. A simplicidade profunda do Evangelho chega ao âmago, ao cerne da pessoa. Para que a palavra de Deus chegue no seu coração e transforme você, você não precisa de grandes coisas, mas somente o poder da palavra, a simplicidade das boas novas, das boas notícias,
ela pode trazer para você algo muito intenso, né? Jeremias estava deprimido, porque houve uma perversão no projeto de Deus. Deus tinha um projeto para aquela sociedade, e aquelas pessoas se desviaram desse projeto de Deus. E o profeta ali ficou muito mal, muito chateado em uma outra situação. Então, pensando na questão da juventude, como que Deus trabalha nas nossas vidas, nas várias fases da nossa vida, desde a infância, adolescente, também juventude, nós vamos perceber que o amor é que gera a vida, né? O amor é que gera a vida. O amor é que gera a vitória. E geralmente, e o que nós podemos entender é que a nossa vitória está em Cristo. Então, existe um livro que diz assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Do John Burke. E ele fala sobre toda essa questão, né, dessas pessoas que estão aí fora, ou as pessoas que já nasceram dentro do seio da igreja, mas de repente se perderam pelo caminho. Deus não quer saber o que você fez ou quem você, né, é agora. Ele quer saber o que você, o seu coração, Ele quer saber de você, quer que você entenda que o melhor que você pode ter é estar na presença dEle. É você entregar a sua vida para Ele e caminhar junto com Ele. Então, quando nós olhamos lá para Jeremias 18, do verso 1 ao verso 2, existe uma situação na vida que muitas pessoas ficam na zona de conforto e se acostumam, às vezes até com um momento de situação difícil. É tão interessante a gente entender isso, porque assim, às vezes a zona de conforto é uma zona desconfortável, mas a pessoa acaba se acostumando com aquela zona de conforto. Então Deus fala assim: olha, Jeremias, levanta-te, saia daí e dá uma olhadinha no que está acontecendo. Olha, preste atenção no que eu posso fazer com esse povo, né? E aí nós temos o versículo 1, versículo 2, que fala exatamente isso. A crise, às vezes, ela pode se tornar uma zona de conforto também. Então, às vezes, num relacionamento que não está dando certo há muitos anos, e aí a pessoa, o casal não se separa e ele e continua ali por anos e anos, e mesmo vivendo infeliz, a pessoa continua ali naquela situação, porque ali criou-se uma zona de conforto. Deus não deseja isso para nós. Deus deseja que nós confiamos, que nós passamos a confiar cada vez mais no Senhor e acreditar naquilo que Ele pôs no nosso coração. Também a zona de conforto, ela gera apego, né? Mesmo que as coisas estão ruins, poxa, mas é melhor estar aqui do que arriscar uma coisa nova. Então, isso acontece geralmente quando nós estamos dentro de uma zona de conforto. Então, Jeremias estava ali, ele estava triste lá na sua casa, e Deus fala: olha, sai daí, vai até o oleiro, né? Presta atenção como ele faz e como é o agir de Deus na vida das pessoas. E ele vai até lá. E um ponto bacana que eu acho que eu queria dividir com vocês é preciso saber que a simplicidade é essencial. Deus, ele manda Jeremias ver o oleiro ou o vaso ali, toda aquela formação. E o detalhe importante: ninguém quer pisar no barro. Pensa que você vai numa festa bem legal, e aí quando você vai entrar na festa lá junto com seus amigos, você pisa numa poça lá, ou num lugar que tem barro. Aquilo te incomoda demais. Ou incomoda qualquer um, né? Ninguém quer ficar sujo. Mas o barro é desprezível. Porém, o barro, ele pode se criar uma forma. Quando a gente pensa na questão do oleiro, do vaso, Deus investe no barro. Por quê? Ele molda aquele barro que a princípio ele é desprezível, não tem valor nenhum, e aí aquilo vai se transformando, aquela matéria-prima ela vai criando forma, e aquilo vai se transformando com o tempo. O detalhe é o seguinte: Deus molda. Ou seja, Deus molda o seu coração, Deus molda o meu coração e Deus transforma as vidas. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a pensar que os detalhes mais simples da vida, eles que fazem a diferença no final. Quem não consegue lidar com as coisas simples, também não vai conseguir lidar com as coisas extraordinárias. Então, no início da minha fala, eu disse que nós não somos só uma junção de moléculas, nós somos mais que isso, nós somos espírito.
E nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós a cada momento. Deus não criou por você, nem eu, por acaso, né? No acaso, ou para você ser mais um. Ele criou você porque você é especial. E quando a gente começa a pensar nas coisas simples, um detalhe importante é que muitas vezes a gente brinca com o sentimento das pessoas. Às vezes nós brincamos com um sorriso, às vezes nós não levamos sério um abraço, e às vezes nós trocamos olhares à toa. Geralmente na juventude, na adolescência acontece isso, né? Às vezes o primeiro namoro, a primeira paquera, agora existem outros nomes que eu não sei mais como é que é, crush, sei lá, mas é por aí, vocês devem saber. Mas a coisa é séria, toda a questão é a questão do toque, do sentimento, né? E quando a gente começa a pensar em sentimento e a gente volta lá para a história do barro, do oleiro e tudo mais, existe a máquina, né, que coloca o barro lá e fica rodando, mas o toque, o que molda aquele barro, né, que faz aquele vaso, é o toque das mãos. Isso é interessante. Então, quando a gente traz isso para toda a questão da nossa vida emocional, a gente começa a perceber como que algumas coisas que acontecem no nosso passado, ou talvez no nosso presente, pode refletir lá no futuro. Então, quando nós pensamos nessas coisas, nós devemos prestar atenção, né? Que pequenos gestos é essencial. Pequenas situações da vida são essencial. Essas coisas simples, nós devemos tomar um cuidado gigantesco, porque a gente não pode brincar com coisas simples, porque elas podem se tornar coisas muito sérias quando se pensa em saúde emocional. E quando nós pensamos nessas situações, nós percebemos o quanto Deus é bom. E aí eu quero pensar com você no ponto 3, que diz assim: é preciso tratar os pequenos gestos da vida com carinho. Situações da vida com carinho. O que você é hoje é o reflexo de todas as situações, de todos os momentos que você passou no passado. Porque a vida, né? Quando a gente olha a vida no geral, quando você começa a olhar para a sua vida, ela é desmontável, né? Por que a vida é desmontável? Porque nem sempre você está no auge da felicidade, nem sempre as coisas podem acontecer, os seus sonhos podem se realizar, mas de um momento para o outro pode se desmoronar, as coisas caírem. Quando a gente olha para o coronavírus, ninguém imaginava que a vida das pessoas seriam transformadas, né? Transformadas no sentido de você não poder mais sair na rua, você tomar todos os cuidados. Hoje agora a máscara é uma coisa tão comum que ninguém mais percebe que você está com máscara. E aí hoje ela também virou um artigo de moda também, né? Existem vários tipos de máscara. Mudou, nós não esperávamos isso no mês de janeiro. Mas a situação mudou, porque a vida ela é desmontada, né? Não quer dizer que você esteja no degrau alto da sua vida que você não vai cair, mas isso pode acontecer. E às vezes ela se desmancha com aos poucos, né? E às vezes aquele momento de felicidade que você estava vivendo, de sucesso, de sonhos realizados, isso pode não acontecer. Ou às vezes você tem uma expectativa e não acontece. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As nossas maiores virtudes têm a ver com nossos fracassos. E é tão interessante, porque geralmente a graduação que eu tenho, né, eu me graduei em História, mas na época, quando eu era garoto, eu tinha uma dificuldade gigantesca com História. Então, quando eu quis fazer um curso para trabalhar e tudo mais, eu falei, não, eu tenho que vencer esse gigante, né? Eu tenho que vencer esse leão. E aí eu fui fazer História. Ainda bem que deu certo, né? Então, é isso mesmo. As nossas maiores virtudes têm a ver com as nossas fraquezas. Então, é ali onde você busca a superação. E quando nós pensamos em Jeremias, ele vai buscando essa superação, desde o seu chamado, lá na sua juventude, e ele vai superando todos os desafios da vida, para começar a compreender como que funciona a sociedade, que a sociedade ela não é só religiosa, mas ela é cultural também, né? Existe um relacionamento social entre as pessoas, e às vezes a sua expectativa é diferente da expectativa do outro, na maioria das vezes. As impressões que ficam na vida da gente decorrem de toques que recebemos na infância, na adolescência e na juventude. Gente,
Muitas coisas que na vida adulta, ou talvez o que você está vivendo aí, tem uma historinha lá no passado, né? Existem traumas profundos que às vezes vêm da infância, né? Para você ter uma ideia, o beijo é tão importante. Às vezes a falta daquele beijo do pai, da mãe, isso hoje ela pode ter se revertido de uma outra forma. Hoje na sua juventude, ou talvez na sua vida adulta. Outras pessoas têm medo de sorrir, porque não sorriam para ela. Então, ela não consegue se socializar, ela não consegue... Por quê? Por conta das historinhas. Os toques, né, do passado, ela pode refletir no presente. Mas a palavra de Deus falou para Jeremias e fala para mim, e fala para você também, que nós devemos sair da zona de conforto. É importante que a gente se levante, olhe para frente e siga o caminho. Porque se nós ficarmos ainda naquele sentimento, não vai rolar, nunca deu certo, não vai acontecer mesmo. Então, às vezes a simplicidade da vida, essas coisas simples, elas podem transformar o mundo, pode transformar a sociedade. Jacó, por conta de coisas simples, numa família, pode estragar toda a estrutura e o futuro de uma família, de um filho, por exemplo. Jacó dá uma túnica para José, e aí ele cria uma situação gigantesca na família dele. O problema fica tão sério que imaginem só os irmãos querendo matar o irmão por causa de uma túnica e por conta de um sonho. Né? Vocês conhecem essa história. Você pega a vida de Davi, foi uma calamidade com seus filhos. Por quê? Faltou atenção, faltou o bate-papo, faltou a conversa. E aí você percebe que ali os seus filhos, um tenta tirar o poder, seu poder, outro filho se relaciona com a irmã, olha os problemas, né? E vai acontecendo, um filho morre. Então, quando você pega toda a história, você vai perceber o seguinte: precisa ter uma conversa limpa e franca, né? Aquele discurso, o discurso de Davi foi assim, quando ele soube que houve, né, todo aquele problema do incesto na sua família, ele, de vez de tomar uma atitude, conversar com o filho, ele ficou aquele discurso que muita gente tem na sociedade, né? Vai curar, o tempo vai fazer que as coisas passem, né? E o tempo não cura. Venha como está, mas não permaneça como está. É isso que acontece na nossa vida. Deus, ele trabalha assim. Ele age dessa forma, né? Ele se coloca na postura de oleiro, e aí a gente começa a perceber uma coisa muito bacana, que Deus, ele tem o processo todo do artista, né, em suas mãos. Ele que cuida, ele que transforma, ele que molda. Às vezes a pessoa cai, tem uma dificuldade, um problema, e ele fraqueja, e aí não dá certo, mas Deus, ele está ali. Ele fala assim: Jeremias, preste atenção no oleiro, eu vou fazer da mesma maneira, eu vou cuidar dessas pessoas, e eu sei que esse povo vai retornar para mim. A questão do vaso de barro, às vezes você pode se achar assim: nada dá certo, eu sou um fracasso, as coisas não estão virando, não passei, bom, ainda vai acontecer, né, lá pro ano que vem, não deu certo na FUVEST, não deu certo no emprego que eu queria, mas uma coisa eu quero te deixar muito claro: Deus acha você precioso. O mundo pode pensar ou falar que você não é. O seu inconsciente pode dizer que você já perdeu. Mas Deus, ele diz que você já ganhou. Porque você é criação dele, você é precioso para Deus. O profeta aprende que nem tudo na vida ela vai acontecer do jeito que nós queremos. Às vezes as coisas da vida, ela vai ter no seu caminho os seus percalços, vai ter as situações, vai ter as pedras, porém Deus, ele sempre olha para nós com amor, né? O amor de Deus, ele é muito maior do que podemos imaginar. O tema da Juventude Batista é o amor que gera vida. Esse grande amor de Deus que gera vida, ela gera vida em nós, e através do amor de Cristo, que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, né? Morreu por nós. Essa graça,
ela chegou até nós de uma forma muito boa. Então, a vida de Jesus faz com que nós caminhemos de uma forma intensa. Então, não permita que as situações da vida, que a vida, ela engane você dizendo que você não tem jeito. Tem jeito sim, porque você é precioso. Você foi criado por Deus. Que Deus te abençoe e pense que Ele, ao ler, por mais difícil que seja, as situações da vida, Ele está ali com você, Ele está caminhando por você, junto com você, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Deus abençoe.